seguro de vida, né, diferentemente do Brasil. Então, acaba que eles dois liderando essa questão no mundo da venda de seguro de vida. Em terceiro lugar vem o México, América Latina, no México também tem aí uma cultura, até pela proximidade de Estados Unidos, de seguro de vida bastante grande. Então, somos reconhecidos, e aqui tem várias, né, pelo Standard Poor's, com nível very strong, AA, né, em que o Brasil recentemente, né, nós temos acompanhado essa questão interna da nossa economia, mas globalmente a gente tem esse reconhecimento. Enfim, já somos premiados por vários selos, entre eles Top of Mind, o Great Place to Work, que acabamos de receber a notícia agora, fresquinho, foi a premiação do GPTW Mulher, em que a gente ranqueou de 25, né, melhores empresas de médio porte, a MetLife ficou em 18º lugar. Então, segundo ano consecutivo que a gente entra no ranking de GPTW Mulher, e aqui nós somos a primeira seguradora global a atuar para a redução na emissão de carbono. Tem uma questão de sustentabilidade muito forte também na MetLife, e eu vou contar um pouquinho mais adiante para vocês como funciona isso. Falando de MetLife no Brasil, a gente tem mais de 5 milhões de segurados, 45 mil opções para atendimento em rede credenciada. A gente está presente aí pelo Brasil todo, com escritórios em mais de 20 locais pelo Brasil. Os nossos grandes mercados são São Paulo, BH, Curitiba, né, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Esses são os nossos grandes centros comerciais aqui no Brasil, e temos escritórios comerciais desde o norte, nordeste até o sul. Né, e aqui o nosso número de faturamento e de bilhões em ativos. Mas para vocês terem um conhecimento geral de como estamos posicionados, e até para, não sei o quanto de vocês conheciam a empresa, mas é importante vocês terem esse cenário para a gente começar a nossa conversa. Como eu disse, os produtos da MetLife aqui no Brasil, a gente tem o seguro de vida, os planos odontológicos e previdência privada. Lembrando que nos Estados Unidos a gente tem seguro saúde, aqui no Brasil a gente não entra nessa carteira, né? E recentemente nos Estados Unidos também foi comprado o seguro de pet, onde que você também paga, e tem crescido muito, né? Não sei se vocês sabem, mas no Brasil o número de pessoas com pet adquirindo seguro, né, uma assistência para o seu animal de estimação, também tem sido bastante alto. Então, lá nos Estados Unidos, a gente já fez essa aquisição, não me lembro agora o nome da empresa, mas já teve esse movimento. E no Brasil? No Brasil ainda não estamos ainda nesse movimento, mas há estudos, claro, de olhar para este mercado que está em tanto crescimento aqui, né? Mas nada certo. Isso foi uma aquisição de fato nos Estados Unidos. Ok. Falando um pouquinho da área, né? Mergulhando um pouquinho na área. Hoje eu sou responsável pela área de comunicação interna no Brasil. Já fui responsável pela América Latina também. Até fiquei na posição durante 6, 7 meses cobrindo licença maternidade de uma pessoa. Então, também passei por essa oportunidade de conhecer o mercado na América Latina. E hoje no Brasil eu reporto direto ao presidente, que é o Rafael de Carvalho, e tenho dupla jornada, porque eu também estou dentro da área de recursos humanos. Mais à frente vocês vão ver essa estrutura com os temas que eu lidero, então eu tenho essa dupla jornada de liderança. E regionalmente falando, eu também tenho um VP de comunicação Latam, o qual eu me reporto. Eu digo que não faltam gestores aí para fazer reporte durante essa jornada na MetLife. E além de comunicação interna, eu também trabalho bastante com diversidade e inclusão, wellness, que é qualidade de vida, e responsabilidade social.
E aí esses temas se misturam muito com a área de recursos humanos, né? A área de cultura, de comunicação interna, está direto com o presidente, por ser uma área mais estratégica, enfim, por assumir a cultura da empresa, ela precisa estar muito atrelada com o que o presidente enxerga, o que o presidente entende, né, que a nossa companhia deve caminhar, né, a visão a longo prazo, então acabo ficando debaixo dele. E a minha equipe, como toda equipe de comunicação, a Cris bem sabe, né, Cris? Eu tenho apenas duas pessoas comigo. Eu ia perguntar isso. Quantas pessoas? Exato, eu tenho a Tamires aqui comigo e a Bárbara. A Tamires é estagiária, a Bárbara já é formada em jornalismo e assistente, e tenho todo o suporte da área de marketing para a produção de peças. Até antes da pandemia, a gente tinha uma agência de comunicação que me dava todo o suporte. Porém, a renovação do contrato aconteceu bem no meio da pandemia e por retenção de despesas e tudo mais, a gente fez uma mudança que, ao meu ver, acabou dando muito certo. Marketing tem atendido a gente na produção de peças, o que tem tido um alinhamento muito forte com comunicação interna e comunicação externa, que eles são de outra diretoria. E aí isso funciona muito bem, porque aí tem o que eu sempre pedia, né, na MetLife, tem uma integridade de layout da peça. Então, o que sai para a comunicação externa, também sai para a comunicação interna. Lembrando sempre que a comunicação interna tem que sair na frente da externa, né? Então, essa é a nossa estrutura hoje. E é muito bacana porque com poucas pessoas a gente consegue construir, fazer do suco de limão uma caipirinha, uma limonada, porque tem muito trabalho, né? Mas há uma colaboração muito grande. Então, essa é a nossa estrutura hoje da área. E aí, como tudo começou, né? Eu fui lá atrás na jornada de cultura para mostrar para vocês como tudo começou, e aí eu trago algumas retrospectivas e algumas reflexões para vocês ficarem por dentro. Então, lá em 2015, quando a gente fala de cultura, cultura é uma jornada que eu costumo dizer que não acontece do dia para a noite, não acontece de um ano para o outro, é uma construção de fato a longo prazo. Então, por isso que eu fiz questão de reforçar esse tema do nosso jeito. A MetLife no Brasil, a gente tem, esqueci de falar o tempo que nós estamos no Brasil, a gente completou 20 anos, a gente começou as operações em 99 aqui no Brasil, e a gente está aqui já há 20 anos, tá? E aí a gente falava muito de visão, valores, mas muito de uma forma global da companhia, e nada muito tropicalizado para o Brasil. Então foi extremamente importante esse trabalho, lembrando que o nosso presidente, esse atual, chegou também por volta de 2014. Então, essa jornada, todo esse trabalho foi construído muito com essa liderança atual, porque ele tem esse espaço, ele tem essa mentalidade que depende muito da alta liderança, né? Se a gente não tem uma alta liderança que compartilha com isso, não adianta nada e todo o nosso trabalho não é visto como estratégico. Então, lá em 2015, a gente desenvolveu o nosso jeito, o jeito de ser MetLife, onde a gente Só um minutinho que eu vou pegar um copo, um minuto, por favor. Senão não... Desculpa, gente. E aí foi nesse ano que a gente construiu o nosso jeito, onde a gente construiu isso com a alta liderança. Obrigada. A gente construiu esse tema com a alta liderança, baseado em temáticas que precisavam ser trabalhadas urgentemente. Então, a gente não tinha cultura de colaboração. Foi daí que surgiu A Gente Colabora. A gente não tinha
uma accountability, uma governança muito forte. Então, foi daí que surgiu a temática accountability. A decisão flui. Também era uma empresa muito hierárquica, onde as coisas só andavam com o ok de algum diretor. Nós discutimos ideias e não pessoas. Essa era uma outra temática, onde tinha a cultura de quando você erra, você quer saber quem foi, e não o porquê errou, né? Então, a gente também reforçou isso. Temos uma mentalidade vencedora, a gente comemora, a gente não tinha essa questão de celebração muito forte, e temos senso de urgência, porque as coisas ficavam paradas em cima da mesa, mesmo quando o assunto era extremamente importante. Então, dito isso, a gente começou como comunicação a pintar nas paredes, a fazer várias reuniões, tanto com lideranças como para toda a companhia, para disseminar essa cultura da MetLife, que era chamada o nosso jeito, o jeito de ser MetLife. E aí, essas bolinhas aqui embaixo estavam atreladas aos nossos valores globais, que é colocar o cliente em primeiro lugar, facilitar, vencer juntos e sermos melhores, tá? Esses eram os valores globais em que a gente localmente desenhou o nosso jeito, tá? Então, isso começou lá em 2015. E aí, o que que veio junto, né, com essa mudança essa transformação cultural? Nós éramos uma empresa onde a gente sentava com mesas fixas, os diretores tinham as suas salas, as secretárias na frente de cada diretor, então você tinha que agendar reunião com o diretor, você para falar com eles, as portas ficavam fechadas muitas vezes, porque tinham reuniões, assuntos confidenciais, e era assim, superintendentes, gerentes também, cada um com uma mesa ou até salas fechadas, dependendo do nível hierárquico. E aí a gente começou a falar muito em transformação cultural, olhando também para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso escritório, que é em São Paulo, ali na Berrini. A gente tem ali naquele prédio por volta de 400 pessoas, e Brasil a gente fala de 600 colaboradores, tá bom? Espalhados pelos estados, como eu comentei. Então, a nossa principal operação é em São Paulo. E aí a gente começou a renovação do contrato com o nosso prédio em 2015, setembro de 2015, quando a gente já tinha começado a jornada da transformação cultural. Em abril de 2016, definimos um novo layout, uma nova comunicação visual muito alinhada com o nosso jeito de ser, falando em colaboração, falando em senso de urgência, que a decisão flui. E assim foi construído um novo layout para a MetLife Brasil. E aí, de agosto até de 2016, abril de 2017, nós mudamos o escritório de mesas fixas para as mesas rotativas. Os diretores deixaram de ter salas, ou seja, era o conceito global de Open e Clean Space. Tá? Esse conceito global veio dos Estados Unidos, mas nós não tínhamos aqui no Brasil, e a gente passou a adotar esse novo conceito. Mudamos os layouts de alguns escritórios e essa jornada continuou depois de 2017, até unificar a comunicação visual de todos os escritórios. E foi um processo muito bacana como comunicação, porque a obra acontecia e a gente tinha que acompanhar. Então, a gente tinha nós temos 8 andares na Berrini e locamos um no mesmo prédio que naquela ocasião estava vazio. Então, a obra acontecia em 2 fases. Eu movimentava 2 andares para esse bolsão, que a gente dizia. A gente costumava dizer que a gente ia para o inferno para depois voltar para o paraíso, porque nesse bolsão era aquela confusão. Não tinha mesa para todo mundo, não tinha espaço fixo, era uma bagunça. A gente falou, quando a pessoa volta para o espaço bonito, já era um ganho, assim, muito bom. A Vera está perguntando justamente isso, Thaís. Como foi essa adaptação aí para vocês, nessa mudança toda? Essa mudança foi bem difícil, a gente contou muito com a colaboração das pessoas, com a gestão dos nossos líderes, porque de fato a gente ia para um bolsão
onde era todo mundo acomodado lá por 2 meses. Então, a reforma do andar demorava 2 meses, e depois a gente voltava para o andar já com uma nova cultura, um novo conceito. Então, como comunicação, foi uma jornada bastante interessante, porque a gente tinha que reforçar e comunicar cada fase do processo. Então, por exemplo, amanhã, desde a fase de guardar suas coisas na caixa, amanhã você vai para o andar X, que a gente chamava de bolsão, e lá a gente tinha uma organização de nome de pessoas versus número que estava na mesa, para quando a pessoa chegasse no andar, mais ou menos entendia para que lado ela ia. Então, foi uma jornada de 8 meses, mais ou menos, que foi bastante desafiadora, mas que no final, quando a gente entregou a obra completa em abril de 2017, foi fantástico, assim, porque aí a gente pôde ver o quanto um ambiente de trabalho faz a diferença. Então, a questão de colaboração, a questão de senso de urgência, a gente montou as equipes muito na linha de entrega. Então, por exemplo, um processo de underwriting, né, de cotação de seguro, tem a equipe comercial, tem o pessoal de produtos e tem o pessoal de underwriting já calculando risco, no mesmo piso. Antes era dividido por andares, por temáticas, e agora não, todos ficam reunidos de acordo com um tema de interesse. Eu, por exemplo, atendo a companhia inteira, então tem dias que eu sento no último piso, tem dias que eu sento no quinto, e eu mudo. Todos têm, agora com a pandemia, vou contar mais adiante sobre isso, a gente tem notebook para todo mundo, então funciona muito mais essa questão. Então, essa foi um processo muito forte que a gente teve. O desafio foi como colocar todos os conceitos na prática. Então, a gente teve um grupo de agentes de mudança, que a gente chamou, hoje ele é chamado de embaixadores da marca, vou contar essa transição. Colaboradores representantes de todos os níveis hierárquicos e de todas as áreas da companhia, faziam parte desses agentes de mudança. O papel deles era manter o alinhamento e comunicação, e relembrar os hábitos de trabalho e apoiá-los na jornada da transformação cultural. Então, a gente tinha um grupo de WhatsApp, a gente tem uma ferramenta de alert, que é um pop-up que explode na tela, que ajudava muito a comunicação rápida, urgente, que tinha que acontecer, e reuniões periódicas para estarmos alinhados. Então, por exemplo, a gente no final do dia tem que deixar a mesa limpa. Se alguém deixasse uma garrafa de água lá, um desses agentes de mudança tinha que ir lá conversar, ou simplesmente tirar a garrafinha, limpar. Então, tinha um papel em que eu liderava esse grupo de agentes de mudança bastante grande, para que esse alinhamento entre todos e fazer com que realmente essa mudança de mindset acontecesse. Né? Como eu disse, transformação cultural ela é longa, e como a gente passou pelo período do bolsão, foi uma boa chancela para quando a pessoa voltasse para o andar, ela já está com uma mentalidade um pouco mais aberta. E aí, nesse momento da transformação cultural, a gente passa por algumas áreas também, né? Diversidade e inclusão, responsabilidade social e qualidade de vida. Como eu disse, todas elas impactam na comunicação interna. Todas elas precisam se comunicar, e eu tenho um grande planejamento único anual, em que eu contemplo todas essas áreas de acordo com as suas datas celebrativas, para que a gente possa ter uma unidade na comunicação e que a cultura MetLife esteja marcada por essas áreas que atendem, né, que prestam serviços ao nosso colaborador. E aqui eu falo um pouquinho do papel estratégico da área de comunicação. Com essa mudança do nosso jeito, com a forma com que o escritório também mudou, a gente viu a necessidade de implementar town halls de líderes e town halls para a companhia. Os de líderes acontecem mensalmente, né? Tinha aí uma reclamação muito grande de falta de alinhamento da alta liderança com a gestão média, né? Superintendente, gerente. Então, a gente implementou isso mensalmente. Mensalmente, o nosso presidente tem lá na sua agenda marcada para ter esse alinhamento, falar de dados financeiros, enfim, atualização da companhia. E para toda a companhia,
E aí, claro, nos town halls de líderes, eles têm um compromisso de cascatear isso com as suas equipes. Então, eu aplico pesquisa para entender se realmente as equipes têm recebido esse material, se os seus líderes estão cascateando. Como faz parte já da cultura, se o colaborador vê que ele não tem recebido essa informação, a gente incentiva que ele cobre a gestão sobre isso. No Town Hall Companhia acontece 2 vezes ao ano, normalmente em março e o outro em novembro, para que a gente inicie o ano atualizado e sabendo para onde a companhia vai, com números, metas e tudo que vai acontecer. Em novembro, a gente faz o encerramento. Né? Então, em novembro, a gente acaba colocando muitas pautas de RH, reconhecimentos por tempo de casa, celebrações. A gente tem aí reconhecimento pelos 5, 10, 15, 20 anos de companhia. Cada um deles recebe um prêmio, sobe ao palco, tem toda lá uma cerimônia que a gente faz nesse Town Hall, no segundo Town Hall do ano, né? Então a gente tem pauta também aí muito focado em pessoas. Eu acabo participando no comitê executivo para a defesa de alguns temas de engajamento, então eu não tenho cadeira cativa, mas sempre que precisa ter algum debate, algum tema voltado para a minha área, eu acabo fazendo parte naquela reunião, naquele momento, para apresentar a temática. A gente também tem uma newsletter semanal, inclusive essa semana ela é divulgada toda quinta-feira, então amanhã a gente completa 200 edições dessa news. Não começou logo depois da jornada de transformação cultural, ela entrou mais um pouquinho adiante, mas hoje é um compromisso que a gente tem toda quinta pela manhã, sai uma news com 4 ou 5 destaques do que aconteceu na semana para todos os colaboradores. E aí a jornalista que está na minha equipe me apoia muito nisso, na produção desse conteúdo, que não é baixo. A gente atualiza a intranet, que é a nossa principal ferramenta, todos os dias. A gente tem uma média de 20 a 22 matérias mês publicadas na intranet. Porque já conquistamos essa confiança das pessoas, as pessoas nos procuram para dar notícias, elas querem se ver lá. Então, como eu disse, é uma construção que a gente teve. Mas você tem 2 questões aqui. Uma é se você recebe dos líderes ou os próprios funcionários te procuram. E tem uma pergunta da Fabiana também, se aproveitando ainda a fala de comunicação interna, de todos os passos da reforma para os colaboradores, você comentar a comunicação interna pode favorecer a mudança de cultura em uma organização, ou seja, como engajar os colaboradores nesse processo. Sim, total. Respondendo a segunda pergunta, sim, a comunicação interna favorece muito essa questão, tanto é que nessa jornada da transformação cultural eu fazia parte do comitê de mudança da MetLife, porque toda e qualquer comunicação que ali tinha que ser feita, eu já estava inserida no processo e entenderia da melhor forma como fazer isso para os colaboradores. Lembrando que sair da zona de conforto a gente estressa, né? A gente não gosta, ainda mais dentro de uma empresa, né? Se na nossa casa a gente já fica estressado, na empresa, então pior ainda. Então, realmente a comunicação tinha que estar muito afiada, e se tinha algum ruído pelos agentes de mudança, logo eu já procurava saber para que a comunicação fluísse e que as pessoas se sentissem mais tranquilas, sabendo o passo a passo que tudo aquilo ia acontecer. E, claro, estar muito próximo da liderança é essencial. E a primeira pergunta, Cris, qual era mesmo? Voltado para... Se os funcionários te mandavam, te mandam as questões, ou se são só os líderes, ou seja, os funcionários, em qualquer nível hierárquico, têm essa autonomia de mandar informação para você? Tem, e a gente estabelece um fluxo. Então, assim, qualquer um pode mandar qualquer notícia, porque a minha área já é bastante reconhecida dentro da empresa, nesse papel estratégico. O que acontece? Se vem uma notícia por um analista, ou se vem uma notícia por uma pessoa que não é de liderança, a gente aceita, vamos escrever, agradece, e a gente valida com essa pessoa, sempre colocando o gestor em cópia.
para que não tenha nenhuma questão tipo, essa notícia não é verdadeira ou essa notícia está faltando informação. Então, sim, eu recebo de qualquer pessoa, não precisa vir do líder, porque as pessoas já se identificam e já, por exemplo, fechamento de novas contas no seguro de vida. Então, o Boticário, por exemplo, renovou um contrato com a gente recentemente. Essa notícia da equipe comercial muitas vezes já vem pelo executivo, né? E aí a gente valida com o gerente comercial ou até com o diretor executivo daquela conta, para que todos estejam alinhados na informação, tá? Então, a gente tem esse fluxo e ele é bem claro, as pessoas não se sentem, por que você está copiando o meu chefe? Não, é justamente para a gente alinhar a informação e publicar da melhor forma, tá? Então, isso acontece. Além da news, a gente tem um wallpaper, o screensaver, a gente tem TV corporativa, agora como estamos em ambiente remoto, né, 100%, 99% da nossa empresa está em ambiente remoto. Como eu disse, o pop-up, a gente tem de um vendedor externo, os comunicados internos, a gente tem a rede social colaborativa, que é o Yammer, e a intranet, como eu disse, que a gente tem aí de 18 a 22 matérias mês atualizadas todos os dias. Aqui um pouquinho da grade. Todo mundo entra na intranet, participa ativamente? Sim, Cris, porque 100% da nossa companhia está conectado digitalmente, né? Diferente de hospital, da rotina de médico, de enfermeiro, que está ali na linha de frente, não tem tempo para consultar o computador. Na seguradora, não. Todo mundo trabalha em frente de um computador. Então, eu costumo dizer que essa conexão ela é muito mais digital e realmente as pessoas têm a intranet como o principal ponto de partida de atualização da companhia. Além, claro, do seu gestor, que o gestor conta muito nisso, né? Então, sim. Okay. E aqui os nossos canais de comunicação interna, né, o e-mail, que a gente faz comunicado interno, o Yammer, a TV, a intranet, o alert, como eu disse, que é o pop-up. A gente não tem mais o Skype, agora a gente tem o Teams, igual essa ferramenta que a gente também substituiu pelo Skype, e uma plataforma de vídeos, como se fosse o YouTube, é o MetLifeTube, que é uma plataforma interna de vídeos global. Então, eu entro nessa plataforma e vejo vídeos da MetLife, que está segmentado por país, de qualquer lugar do mundo. É muito bacana, porque eu me atualizo também globalmente. Então, como nós, né, comunicação, contribuímos para a cultura? A gente cada vez mais tem tornado a MetLife um ambiente saudável e seguro para trabalhar, né? Então, a gente fala de Bermuday, né? A gente fala de T-shirt Friday. O Bermuday é que qualquer um pode ir trabalhar de bermuda. Isso foi uma mudança, já tem uns 3 anos, mais ou menos, muito em prol dessa mudança de mindset, dessa cultura, né, de open, clean space, em que a equipe comercial já não usava gravata. É claro que a equipe comercial não vai atender o cliente de bermuda, mas se eventualmente na agenda dele tem espaço de naquele dia ficar só interno, ele pode vir de bermuda. Com isso a gente conseguiu matérias no G1, várias outras seguradoras copiaram, no bom sentido, a gente, de deixar isso agradável, e fora o que os nossos colaboradores contam, né, de super positivo isso. Então, os homens, principalmente, a gente começou essa jornada só no verão. Tudo começou no verão, porque o verão a gente sabe que é muito calor, as pessoas se sentem mais confortáveis, aí beleza, passou um ano no verão, terminou o verão, a gente falou, bom, então agora não precisa mais de bermudei. E eram só as sextas-feiras, tá? No verão e só as sextas. Fez tanto sucesso que quando virou o ano, no outro verão, as pessoas perguntaram por que a gente não pode vir todos os dias? E aí, né, foi uma decisão importante com o presidente, que a princípio não tinha ido tão a favor, mas ele viu o sucesso que era e o quanto que as pessoas se sentiam confortáveis, que a gente abriu para todos os dias. E aí, esse todos os dias acabou virando o ano inteiro, porque até no inverno fazia calor e as pessoas perguntavam, mas se podia ir no verão, a gente não pode continuar vindo o ano inteiro? E aí, hoje, é liberado o ano inteiro, as pessoas podem ir de bermuda, então é uma mudança muito grande de como as pessoas se sentem confortáveis na companhia. E claro que o bom senso, né, a comunicação acabou criando várias comunicações do que faz sentido, do que não faz, mas a gente não teve nenhum problema grande com relação, não tivemos problema, na verdade, com esse tema. O T-shirt Friday era que você poderia vir com uma camiseta de temas,
nas sextas-feiras e os colaboradores comentavam pelo Yammer qual era o tema da camiseta. Então, é uma organização entre eles, mas que a gente apoiava e dava luz, porque tudo isso colabora com o clima amistoso dentro da companhia. E aí, campanhas internas de princípios da marca, juntos fazendo acontecer, o Dia Internacional da Família. Então, a gente lá não comemora fazendo palestras ou dando presentes Dia das Mães, Dia dos Pais. A gente acaba falando muito em Dia Internacional da Família, que é celebrado em maio, e mencionamos o Dia das Mães, mencionamos o Dia dos Pais, mas o nosso grande evento e grande marco é no Dia Internacional da Família. Né? Então, a gente já trouxe familiares para conhecer como um open house na companhia, a gente fez essa árvore, como está nesse exemplo, com as famílias dos nossos colaboradores mandando fotinhos, e a gente colocou nessa árvore grande, linkando com sonhos de algumas famílias, porque a gente fala muito em fortalecimento financeiro, a gente lida muito com esse propósito, né? Cuidar das pessoas, então a gente tem isso muito forte internamente. Aqui alguns outros exemplos, venha para o nosso arraiá, então isso quando era fisicamente, a gente destinava na festa junina um andar para fazer um arraiá com comidas típicas, música, num espaço dentro do horário comercial, normalmente após o almoço ou no final do dia. Essa foi uma das campanhas que a gente fez o ano passado em celebração aos 20 anos da MetLife, que a gente celebrou em dezembro do ano passado, e a gente lançou essa hashtag BeMetLifer, onde todo colaborador, quando posta alguma coisa em redes sociais ou até as nossas próprias postagens de MetLife, está acompanhado dessa hashtag, e a gente utilizou, foi o primeiro ano que a gente utilizou fotos dos nossos colaboradores, onde eles participaram de uma sessão fotográfica, foram escolhidos a dedo, assim, e eles se sentiram super orgulhosos. Então, toda a nossa comunicação interna e externa, o ano passado, se vocês buscarem nas nossas redes, vocês vão encontrar essas celebridades da MetLife sendo apresentadas nessas campanhas que nós tivemos. E tudo isso faz diferença, né? Como a gente mede tudo isso? Então, a gente, como eu disse, participa ativamente do Great Place to Work. A gente também tem uma pesquisa de clima interna global chamada My Voice. E aqui eu sempre destaco, né? As notas altas têm muito a ver com a área de comunicação interna. Então, os gestores me mantêm informados sobre assuntos importantes e sobre mudanças na empresa. Então, aqui a gente tem a média da MetLife e a média de seguros. Os gestores deixam claras suas expectativas, posso fazer qualquer pergunta razoável aos gestores e obter respostas diretas, é fácil se aproximar dos gestores e é também fácil falar com eles, os gestores são honestos e éticos na condução dos negócios, porque é a transparência, né, que a gente como comunicação deixa para eles, né, e trazem as informações, os alinhamentos que a gente vê reflexo nas nossas pesquisas de clima. E aí, falando um pouquinho de responsabilidade social também, que é uma área bastante forte na companhia, em que eu, como comunicação, suporto e faço o recrutamento de voluntários para essa temática. A gente tem, então, aqui um relatório produzido anualmente, em que a gente finaliza e faz um evento para os voluntários no Dia Internacional do Voluntário, que é dia 5 de dezembro, e no ano seguinte, entre fevereiro e março, a gente publica o nosso relatório oficialmente e publicamente. Depois, se vocês entrarem no site da MetLife, vocês conseguem fazer o download desse material. E é um material riquíssimo, com fotos dos nossos colaboradores. Essa foi a capa do relatório do ano passado. Pode compartilhar? Oi? Posso compartilhar depois? Pode, o relatório é público, Cris. Tem ele disponível no site da MetLife de todos os anos. A gente faz esse relatório desde 2016 e até hoje tem lá o link para download, então vocês podem consultar. Eu trouxe aqui um resumo, né, do que é essa jornada de responsabilidade social na companhia. Então, horas de voluntariado, ela cresce a cada ano e não cresce o número de colaboradores, mas o engajamento das pessoas
boca a boca, ele é muito forte. Então, a gente tem aqui, por exemplo, 1.516 horas de voluntariado, são muitas horas, e elas acontecem sempre em horário comercial. A única ação que não acontece em horário comercial é a Habitat para a Humanidade, que acontece no sábado, onde a gente vai até Heliópolis reformar casas. E aí são 3 brigadas no ano. Então, a gente tem, teoricamente, 3 sábados com 25, grupo de 25 pessoas, e aí você pode levar um familiar, para estar com você nessa atividade. Agora, as outras acontecem sempre durante o horário comercial. E aqui a gente tem o número de horas por projeto, e aqui a comparação dos últimos anos, desde 2014, que é quando eu faço a gestão dessa área na companhia, o número de voluntários únicos, com participações únicas, e o de voluntários totais, onde Thaís, por exemplo, posso participar de vários projetos, ou tem pessoas que participam apenas uma vez. A gente está falando na matriz, onde esses projetos têm o maior volume de ações, em São Paulo. A gente tem 400 pessoas, né, como eu disse, a gente tem 211 pessoas aqui participando, ou 181, que foi em 2019, participando de forma única em projetos de responsabilidade social. Então, é um número bastante bacana, e o foco sempre é em educação financeira, que é o nosso core, planejamento financeiro, educação financeira, e inclusão social. E sustentabilidade, como foi essa foto aqui, onde a gente ganhou um campeonato global chamado Eco Challenge, onde a gente disputava com a MetLife no mundo, em termos de sustentabilidade, e o Brasil com 2 times que escreveram projetos em que eles tinham que comprovar eficiência e resultado, ganharam. E aí o nosso prêmio foi plantar árvores. Foi ótimo, a gente foi para Sorocaba, a gente foi no Jardim Botânico de Sorocaba, inclusive quem não conhece, super recomendo, um lugar muito fofo, lindo, e nós plantamos mais de 45 mudas de árvores nesse Jardim Botânico e levamos voluntários para essa plantação. Enfim, de responsabilidade social, poderia ficar aqui falando muito com vocês, mas o relatório está disponível, ele é público, a gente tem mais de 12 projetos acontecendo anualmente, é muita coisa bacana. Então, não sei se alguém tem alguma dúvida voltada à responsabilidade social, Cris? Acabei de compartilhar o link aqui. Ah, bacana, perfeito. Não, assim, como é que é a experiência para vocês? Porque eu vi que vocês já entraram em comunidades, né, do Rio de Janeiro. Como é que é a experiência para vocês fazerem uma atividade dessa, assumir uma responsabilidade dessa e, assim, qual é o feedback das pessoas de poderem participar disso, né? Então, a gente sempre fez muitas das ações em São Paulo, e a gente tem as filiais sempre cobrando a gente de por que não traz algum desses projetos para algum dos estados, né? E a Habitat, como todos os projetos são patrocinados pela MetLife Foundation, que fica em Nova York, do ano passado eu falei, puxa, eu vou pedir, né? O não eu já tenho. Eu vou falar, por que a gente não mantém 2 brigadas em São Paulo e a terceira a gente faz em algum estado? E foi assim que começou o papo com a MetLife Foundation, dizendo desse engajamento voluntário, que sempre foi muito alto, e que a gente tinha um pedido muito grande de participação de filiais. E aí eles concederam, pelo alto resultado que a gente tinha tido das ações anteriores, para um estado. E aí eu escolhi o Rio de Janeiro. Primeiro porque a Habitat tinha uma parceria no Rio de Janeiro, só que nós fomos a primeira indústria privada a subir o morro do Pavãozinho para fazer uma ação de responsabilidade social. E aí, no início me assustou um pouco, porque eu comecei a ver várias notícias enfim, de tudo que a gente sabe que acontece nos morros no Rio de Janeiro, e naquela ocasião me parece que estava aumentando o número de notícias. E nós somos uma empresa de seguros de vida, né? Como que eu ia colocar em risco os meus colaboradores numa comunidade em prol, né, de um lindo projeto, mas também tinha muito risco envolvido.
E até o meu presidente ligou, ele é carioca, e ele falou: olha, Thaís, se você decidir não ir e cancelar um dia antes, eu estou contigo. Eu não quero colocar em risco os nossos colaboradores. Então, tinha aí um desafio e uma pressão muito grande, porque o pessoal da filial do Rio já estava animadíssimo para ir, era a primeira brigada deles, né, lá no estado deles, enfim. Eis que a Habitat nos colocou a par do que estava acontecendo, a gente fez uma movimentação muito grande dentro da comunidade, claro, teve que falar com o tráfico, que a gente ia subir para fazer o bem. Eu nunca vou me esquecer, eu entrei na comunidade, o ponto de encontro foi no metrô, em um dos metrôs do Rio de Janeiro, que o metrô era bem na base desse do Morro Pavãozinho. A gente não pôde entrar de carro, a gente foi andando com colete de voluntário e tinha um morador nos acompanhando da comunidade, esse era o combinado. A gente não podia entrar na comunidade sem ninguém deles nos acompanhando. Então, foi assim, muito bem planejado, Cris, foi muito bem articulado com a comunidade local. Claro que eu vi metralhadoras, eu vi coisas que só vivenciando muito bem a gente sabe, e essa brigada para mim foi icônica, assim, porque a mesma vista que eu tinha lindamente de uma das moradoras que eu vi, assim, o Rio de Janeiro lindo, se olhava para a parede em cima cheio de bala, por conta de coisas que já tinham acontecido. Então, foi Não é incrível, fácil. não é fácil, não foi fácil, foi assim, tensão o sábado inteiro, mas deu tudo certo, as moradoras incríveis ficaram muito agradecidas e a gente abriu portas. Eu tive notícias que outras empresas, como a Votorantim, por exemplo, já esteve lá depois que nós estivemos. Então, é aquele risco de abrir portas para fazer o bem e outras vêm na sequência, né? E esse ano a gente ia para BH, por exemplo, mas acabou que adiando tudo. Então a gente estabeleceu, depois dessa ação do Rio, que a gente faria um rotativo dessa terceira brigada em outros estados que nós temos escritórios. Então acabou sendo bacana que a gente ampliou. E os voluntários, enfim, cada vez mais orgulhosos de tudo isso que a gente constrói em responsabilidade social. Bom, entrando um pouquinho em diversidade e inclusão, estou trazendo um mix aí de coisas para que vocês possam, enfim, pensar como que vocês atuam também nas empresas de vocês. A gente tem 4 grupos de afinidade. O mais antigo é o Mulheres de Atitude, que inclusive, como eu falei, a gente acabou de ganhar a GPTW em 18ª posição, um grande orgulho para a gente. Ele nasceu em 2014, então é um grupo com uma maturidade muito maior. A gente não discute mais empoderamento feminino, porque lá na MetLife a gente não tem mais essa questão de ser mulher ou ser homem. A gente tem quase 50% do comitê executivo de mulheres, então diretora de RH, diretora de operações, temos uma superintendente de marketing, jurídico, são mulheres. E os principais destaques, né, conquistas que nós tivemos, a gente tem horário flexível na MetLife, então eu posso entrar das 7 às 11 da manhã, e claro, eu saio nessa jornada até às 8 da noite, mas isso facilita muito para a mulher, né, principalmente para deixar o filho na escola, o seu filho, enfim, está doente, eu posso entrar um pouco mais tarde, tem uma flexibilidade bastante interessante. O próprio trabalho remoto, home office, então a MetLife já tinha essa cultura, o nosso call center é home-based, eles trabalham em casa já há 2, 3 anos. Então, quando aconteceu essa pandemia, para a gente acabou sendo muito tranquilo, porque a gente já tinha essa cultura. É claro que não para 100%, os estagiários não tinham essa cultura, porque eles precisavam estar na empresa, mas a gente conseguiu virar de uma chave muito menos estressante, vamos dizer assim. A gente tem um lactário e acolhida das mães que retornam de licença maternidade, a gente entrega um voucher para elas de beleza quando elas voltam. Nós mães sabemos que quando a gente volta, a gente nunca teve oportunidade de ir no salão, fazer a mão, fazer o pé, então a gente entrega esse voucher para a mãe que volta de licença. A gente tem a licença paternidade estendida, então a MetLife não é uma empresa cidadã, né, que tem lá os critérios elegíveis, mas a gente, por deliberalidade, a gente considera o da lei, mais 15 dias. Então, no total, o pai tem 20 dias de licença paternidade, enfim, celebrações aí das datas comemorativas, e GPTW, como eu comentei.
A gente tem o GLAM, inclusive a gente está na semana Pride na MetLife, a gente tem a inclusão da licença paternidade homoafetiva de 6 meses, como num relacionamento o da mãe, então se a gente também incluiu isso. Também celebração das datas celebrativas, a gente faz cine debate para discutir temas pertinentes. Essa semana a gente está produzindo um vídeo com lideranças da MetLife de Nova York, lideranças Brasil, com parceiros que estão com a gente nessa jornada. O vídeo está incrível, eu vi hoje, fiz algumas considerações, ele vai sair na segunda-feira, então fiquem de olho nas nossas redes para vocês verem esse vídeo. A gente tem o comitê MDA, MetLife Diversity Abilities, que é voltado para pessoas com deficiência. Então, na MetLife a gente tem cadeirante, a gente tem um deficiente visual, que é nosso massoterapeuta. Então, a gente também tem aí, em qualidade de vida, vários benefícios. E também uma série de conquistas, a gente instalou o piso podotátil no primeiro andar, que é inclusive o piso que o nosso deficiente visual permanece, e é o piso onde a gente recebe as pessoas para reuniões, para entrevistas, então está super acomodado para atender esse tipo de pessoa. E também temos banheiros adaptados em 2 andares para cadeirantes, como toda a legislação pede. E o mais recente, que foi agora em novembro de 2019, foi o Presença Afro, que é um comitê que debate a etnia, na verdade a raça negra, e muito atual, né, com tudo que a gente tem visto. Inclusive em junho a gente fez um debate de racismo dentro da companhia, onde a gente teve a participação de mais de 120 pessoas de forma remota, discutindo a temática, foi brilhante, assim. E aí a governança desses comitês é bastante interessante, porque todos eles têm um sponsor do comitê executivo, um presidente, uma pessoa de comunicação e um tesoureiro. Então, o budget para diversidade e inclusão é gerenciado pelo Recursos Humanos, mas os tesoureiros têm acesso a eles e eles que gerem o budget nesses 4 grupos. E aí a representatividade, né, ou a participação de um comitê executivo dá força total para que eles tenham autonomia e gestão de cada grupo. Eu estou em todos eles, eu faço parte de todos eles, primeiro porque eu adoro o tema, segundo que eu acho que a comunicação precisa permear esses grupos para ter um alinhamento de cultura, um alinhamento de linguagem, principalmente de acordo com a companhia. Então, é extremamente importante porque eu, como comunicação, acabo dando luz e reconhecendo e colocando matérias na intranet e colocando o planejamento das datas celebrativas no meu planejamento macro de comunicação. Então, eu digo que eles sempre têm espaço na agenda, né, da companhia para isso. Então, é super bacana tudo que eles têm construído até aqui. E aí, com o Covid, o que mudou, né? Tudo mudou. Na MetLife, enfim, a gente cancelou todas as viagens nacionais e internacionais, a implementação de home office para toda a empresa, né? No caso, como eu comentei, incluindo estagiários, telemedicina com provedores de assistência médica e médicos locais. Então, a gente tem um ambulatório médico na MetLife Matriz, né? Ali na Berrini, onde a gente conta com 2 médicos de segunda, quarta e sexta, um médico de segunda e sexta e outra médica de quarta. Claro que eles fazem todos os processos admissionais, demissionais, mas tem uma questão muito bacana de atendimento ao colaborador. O nosso plano de saúde é com coparticipação. Então, é muito bacana quando o meu colaborador pode consultá-lo para falar de alguma requisição médica ou de alguma guia para exame, sem ter que marcar uma agenda, sem ter que pagar a coparticipação. Então, esse suporte, e agora ainda mais nessa época de Covid, foi fundamental. Mas ele pode marcar uma consulta, não? Ele realiza uma consulta? Pode, mas aqui, como eles são clínicos, eles vão observar se eles conseguem atender, senão eles direcionam para o atendimento do plano de saúde. Mas no caso de Covid, se tiver que prescrever, né, para fazer o exame, eles fazem, eles estão acompanhando todos os nossos colaboradores que foram diagnosticados com Covid, então é um trabalho muito bacana que a gente tem na companhia. A empresa está fazendo o exame, não? Não estamos testando, a gente não tem data ainda de retorno aos escritórios, fala-se muito em outubro, mas nada certo.
e a gente ainda não está fazendo esse teste, a gente só está monitorando quem realmente comunica que foi diagnosticado ou que está com suspeita. E aí os médicos é quem recebe essa informação. A gente teve a opção mensal por troca de vale alimentação por refeição, né, já que a gente acaba comendo dentro de casa, muitas pessoas acabaram ficando com vale refeição de uma forma muito grande, com valor muito alto. Então a gente abriu oportunidade de migrar esse valor para o vale alimentação, uma vez que comer em casa você gasta bastante também com o supermercado. A MetLife Global teve uma iniciativa de não demitir até maio, e a gente entrou naquele hashtag não demita, né, que foi um movimento Brasil, que se perdurou até o final de maio, esse compromisso. A gente teve o Talent Brocade, que é quando as pessoas que estão com uma demanda menor de trabalho faz um job rotation para áreas que tem um match, então a gente teve isso dentro da MetLife, e as pessoas estão muito agradecidas, porque é interessante quando eu faço essa troca de área, né, primeiro que é com uma gestão nova, primeiro que eu, com as minhas habilidades, eu posso contribuir, e aí gera muita colaboração, e também eu aprendo. Então essa iniciativa surgiu nesse momento, né, com a reorganização dos nossos talentos, foco na liderança com serenidade, bom senso e visão de futuro. A MetLife Foundation, com Habitat, entregou produtos de higiene, limpeza e alimentos para mais de 5.650 famílias em mais de 20 comunidades no Brasil. A gente teve mais de 8 reuniões com lideranças de RH e funcionários de diversas áreas e treinamento de ergonomia ministrados online por vídeo, que inclusive é feito pelo nosso massoterapeuta, que é deficiente visual. Então, isso é um pouquinho, né, do que a gente, como companhia, se reinventou, e muito focado em saúde mental dos nossos colaboradores. Então, a gente começou com essa hashtag Sua Vida em Primeiro Lugar. Na companhia, na América Latina, ficou primeiro Tu Vida, essa é a hashtag, a gente adaptou para o Brasil, onde a gente trouxe mais de 22 eventos de forma remota, mais de 787 participantes, e aí, claro que uma pessoa participou de mais vezes nesses eventos, e a gente trouxe palestras de mindfulness, porque em qualidade de vida, eu não trouxe aqui para vocês muito sobre a temática de qualidade de vida, mas a gente tem essa área que cuida muito pelo bem-estar do colaborador. Então, a gente já fez projetos pilotos de mindfulness, a gente já teve campeonato de futebol feminino e masculino, a gente tem a nutricionista na companhia, ela é terceira, mas ela, enfim, da forma remota, ela digitalmente atende as pessoas por telefone no dia que ela teoricamente estava na companhia. Ela fez várias palestras para a gente tem a acupunturista dentro da companhia, então ela falou sobre saúde mental ligada à medicina chinesa, foi super bacana. Enfim, a gente aí trouxe uma série de conteúdos que de forma digital a gente alcançou muito mais gente do que se fosse presencial, filiais participando muito mais. Às sextas-feiras a gente divulga sobre entretenimento, então tudo que está acontecendo no final de semana para que o colaborador possa reunir e fazer com a família. Então a gente já divulgou museus para visitar sem sair de casa, filmes e séries, mais de 40 sites que oferecem curso online. A gente deixava se eles tinham mais dicas, porque era uma forma de colaboração, né, onde a gente dá a informação e eles voltam para que a gente pudesse cada vez mais compartilhar. Fizemos concurso de talentos também, onde descobrimos vários talentos desconhecidos na companhia. Focamos aqui também na saúde física, né, e parcerias que nós tínhamos. Então, a gente tem o Gympass, por qualidade de vida, e eles lançaram o Gympass W, que foi uma plataforma digital holística que a gente tem na companhia, e eles tiveram a oportunidade de contar isso para os nossos colaboradores. Divulgação de lives de profissionais de educação física. Na região da América Latina, a gente temos alguns grupos de yoga, de pilates acontecendo pelo Instagram, fechado para colaboradores, ou no YouTube, aula online também para colaboradores. Então a gente tem esse pilar bastante forte no cuidado do nosso colaborador. Aqui o trabalho em casa, então a gente também tem uma plataforma de learning dentro da companhia, onde a gente fez uma trilha específica para trabalhando de casa durante a Covid-19, onde ele tinha acesso a todas as informações, como ele
tinha que reservar o espaço na casa, a questão do silêncio, e se algum filho aparecer na câmera que estava tudo bem, o cachorro latindo também tudo bem. Então tinha essa trilha aí para que todos fizessem e ficassem tranquilos, na medida do possível, dizendo que a gente estava com eles e estamos, né, até hoje. E essa campanha, ela ainda continua, ela começou lá em março e continua, então são mais de 3 meses gerando conteúdos, gerando coisas para os nossos colaboradores. E aqui eu finalizo praticamente dos aprendizados que a gente teve durante a crise, né, comunicação constante e imediata. Costumo dizer que a área de comunicação, durante essa fase, trabalhou demais da conta e continua trabalhando, porque a todo momento a gente está atualizando o colaborador, medida provisória que mudou a questão de férias ou que mudou o FGTS, para que ele se sinta tranquilo, né, entendendo o momento que a companhia está. Então a gente fez muita comunicação com liderança, principalmente nos town halls de líderes. A gente tem espaço para falar, para dialogar com a nossa liderança e assim com o nosso colaborador também. Preparação para o imprevisto ou falta de experiência, né? Então, os nossos business partners de RH muito preparados para atender aos gestores, porque nem todos estavam preparados para liderar de forma remota, então a gente tinha encontros para discussões sobre isso. O mundo VUCA, né, que a gente costuma falar, que nós estamos vivendo, colaboração entre áreas, empresas, países, quebra de silos. Então, a MetLife global, muito focada para esse momento, já que é uma pandemia nos Estados Unidos, na América Latina, todos muito conectados com town halls global, do nosso CEO global, para que toda a companhia estivesse entendendo, né? A gente já fez conexão com o Japão, para entender que momento que eles estão, quais foram os aprendizados. Inovação, laboratório de novas ideias, é um momento da gente ter experimentação na companhia, então isso é bastante incentivado também. E a importância do exemplo de liderança com serenidade, visão do futuro e bom senso. Isso é o que a gente tem trabalhado muito com os nossos líderes. E aqui eu encerro que a comunicação não é uma linha, ela faz parte de uma rede. Eu, como profissional da área, sempre digo que eu não faço isso nada sozinha. Eu sou uma ponte, né? Eu sou uma rede onde as pessoas estão conectadas com a minha área e que eu dou luz e brilho a essas temas que chegam até mim na companhia. E aqui eu deixo aberto para dúvidas, comentários, diálogos, como é sempre rico, né, a gente também ter essa troca. Mais uma vez agradeço o convite, Cris, espero que eu consegui ter passado algum tema aí de relevante para vocês. Com certeza, sim, tem que bater palma, né? Parabéns pelo trabalho gigantesco, né? Não é fácil a gente ter uma equipe pequena, né? São 3 pessoas, conduzindo tantas frentes, entrando assim, em tantas áreas, né? Vamos dizer assim, para promover uma comunicação eficaz. E é difícil ver, né? A gente sabe que tem muitas empresas que têm essa comunicação eficiente, mas a gente sabe, por exemplo, enquanto muitas empresas são mais conservadoras, ainda estão mais acanhadas, né? Ainda tem muito chão para construir, né? Com certeza. Apesar da MetLife globalmente estar mais de 150 anos, né? A gente já está há 152 anos no mundo. Eu digo que ela tem a linha conservadora, porque é uma empresa de seguros de vida, né? Então a gente não pode em nenhum momento, a gente fala de risco o tempo inteiro, a gente fala de prevenção de famílias o tempo inteiro, mas a MetLife Brasil tem despontado muito bacana nessas temáticas, né? E a gente vê o resultado, o colaborador se sente super acolhido, ele se sente super com orgulho de pertencer, então acaba que tendo um equilíbrio muito bacana nessa jornada. Então, eu até estava explicando exatamente isso, né? A função daí até do endomarketing, né? De você fazer com que os funcionários vistam a camisa, entendam, sintam-se motivados, mas para isso você precisa ter uma série de políticas
e de oferecer recursos, né, de ter políticos e oferecer recursos adequados para os colaboradores poderem trabalhar. Eu imagino que não deva ser fácil para todo mundo, porque nem todo mundo está preparado para isso, para trabalhar home office, né? Eu sei porque eu muitas vezes trabalho home office e eu tive uma dificuldade muito grande no início. Então, eu imagino que seja difícil de uma hora para outra com a pandemia, todo mundo. Uma coisa é você trabalhar sextas-feiras ou um dia da semana, outra coisa é você trabalhar sistematicamente e a empresa continuar sistematicamente funcionando e tudo acontecendo, porque precisa ter retorno, né? Precisa ter as coisas, a empresa precisa ter retorno financeiro. Então, imagino que equilibrar isso, dar suporte, dar condições, dar ferramentas para as pessoas continuarem seus trabalhos, e elas aprenderem a administrar a sua rotina doméstica e profissional, né? Porque você está em casa, você tem filho pequeno, você está em casa é confuso, né? Até onde entra o seu espaço, quanto profissional, e seu espaço de mãe, seu espaço de esposa, enfim. Sim, é verdade. O processo não foi fácil e essa adaptação, por mais que a gente tinha a companhia já estruturada para o home office, eu costumo dizer que a gente está em um home office totalmente diferente, né? Com filho em casa, com essa mistura do profissional com o pessoal a todo momento. E o quanto que também diversidade e inclusão, isso é visto, porque às vezes a pessoa é homossexual dentro da empresa, em casa ela não é, porque os pais não aceitam, ou porque, enfim, ela se sente invadida. Então, como o gestor lida com essa situação para não ser uma questão de invasão, ou até violência doméstica, né, que a gente tem escutado tanto o aumento de números de violência doméstica em mulher. Então, tudo isso a gente tem construído muito junto aos líderes, com RH, o RH que é fundamental nessa hora também, não só comunicação, mas RH, para que realmente esse olhar de cuidado ao colaborador seja muito maior do que propriamente. É claro que os números são extremamente importantes, mas acho que o momento que a gente está, esse olhar, ele é fundamental também, né? Porque não adianta você cobrar do colaborador numa fase que, pessoalmente, ele está todo conturbado, né? Então, como que você faz esse equilíbrio? Não, é importante ver isso, né? Porque às vezes a gente mostra na teoria quais são as tendências, né? Que as pessoas, que as empresas estão adotando. E que o foco, principalmente depois da pandemia, tem que ser cada vez mais no ser humano, né? Na pessoa. O importante olhar para o outro e ver o momento que ele está, ter respeito a, como você falou, a diversidade. A gente sabe que essa está sendo a bandeira de muitas empresas, infelizmente não todas, mas o que você contou da experiência de entrar também com a comunidade negra, né, valorizando. A gente, infelizmente, ainda tem muito preconceito. A gente está vendo uma multidão que foi para a rua levantando aí a bandeira que chega, né, chega de violência, chega de discriminação. É importante ver tudo isso concentrado numa empresa. Aí tem alguns comentários, eu não sei se você está vendo o chat, né? Não estou vendo, deixa eu ver. A Ana Laura comentando aqui, parabéns, que sonho de todas as empresas fossem, se todas as empresas fossem assim. Que mais? A Raíssa, nossa, muito legal, Thaís, um sonho trabalhar em uma empresa assim tão integrada, engajada em manter essa integração. Sim, realmente é um orgulho. Imagino, né? Imagino. É que a gente vê tantas empresas, né? E assim, de repente vê uma empresa tão perto, né? Fazendo tudo isso. E quantas pessoas que você falou? 600 no Brasil, a gente tem 600 e em São Paulo 400. Muito legal. A Mariane comentou aqui, muito legal as medidas por conta da pandemia. O profissional se sente seguro nessa mesma situação, é verdade, porque é um momento ainda é um momento, a gente está vendo, né, 53 mil mortos, se não me engano, hoje,
mais de 1 milhão de infectados, e a gente vê a insegurança, né? Exato. Abre comércio, não abre comércio, uma coisa, várias áreas, várias cidades abriram, agora estão retomando, estão voltando. Então, é um momento, né, de insegurança, várias pessoas perdendo familiares, é um momento muito sensível, né, para todo mundo. Então, não, com certeza. E os nossos colaboradores, né, perguntam muito, mas e a MetLife vai voltar, né? Com tudo isso que tem acontecido, a gente fala não. Enquanto a gente não tiver segurança de colocar os nossos colaboradores na rua, a equipe comercial tem se reinventado, descoberto uma nova forma de vender com corretor virtualmente. Então a gente fala que esse novo normal para a gente vai ser muitas vezes até benéfico, porque eu, por exemplo, levava 1h30 para chegar no trabalho, 22 quilômetros. Eu moro na freguesia e a empresa na Berri. Se você me perguntar, você tem vontade de voltar para o escritório? Eu acho que 2 vezes na semana estaria bom, porque assim, para mim, essa estrutura dentro de casa, com a conexão que eu tenho com as pessoas e as pessoas reconhecendo que a área é estratégica e continuando a falar remotamente com liderança, os eventos todos acontecendo virtualmente, nós nos sentimos muito confortáveis e seguros de passar por esse momento em segurança, que é o propósito da nossa empresa, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença nesse momento, e eu tenho certeza que, não estou falando por mim, mas falando por uma grande massa da companhia que está nessa mesma direção, né? Você não sente falta da integração com as pessoas, a integração presencial que eu falo? Presencial. Não, total. Acho que isso faz parte principalmente da nossa área, né, de comunicação, de estar com rodinha no pé, circulando nas áreas, nos andares, conversando com as pessoas. Com certeza isso faz falta. Mas a gente conseguiu se reinventar de uma forma tão interessante, Cris, que eu continuo tendo essas andadas de forma virtual, chamando as pessoas no Teams, ou as pessoas contando dicas de como elas estão fazendo nesse novo normal. Então, assim, de certa forma, é claro que não é igual estar 100% presencial, mas de uma certa forma, com o momento que a gente está enfrentando, vou dizer que a gente não baixou o número de publicações na intranet porque a gente não tinha informação ou porque a gente não recebia conteúdo. Então, eu entendo que nesse momento, ok, mas com certeza essa interação ela se faz necessária e vai voltar com certeza, mas eu diria que para mim, não sei se a semana inteira. Muitas mudanças virão, né? Acho que a gente está numa fase aí de muitas mudanças. A Fabiana comentou aqui, muito bom o poder da comunicação, a integração que ela estabelece e a motivação, encantada. Que bom, pessoal. Eu gosto muito. Uma coisa que eu tenho que reforçar, assim, se eu tiver esses últimos minutos, é que a área de comunicação não faz nada se não tiver o apoio da alta liderança. Se a alta liderança não tiver engajada e acreditar que comunicação tem um papel estratégico na companhia, eu diria que eu não conseguiria executar tudo isso. Eu estou na MetLife desde 2013, a gente já passou por vários presidentes, né? Enfim, o Rafael está com a gente há mais tempo, ele entrou em 2015, 2014, mas de 2013 a 2015, até isso acontecer, eu não tinha gestores ou líderes que acreditassem nesse movimento. Quando o Rafael entrou, e eu pude, né, apresentar todo esse trabalho, ou trabalhar com ele em conjunto, eu diria que fez toda a diferença. Então, estar com líderes de alta gerência, né, de alta liderança, engajada e confiar que comunicação faz muita diferença na cultura e no engajamento das pessoas, não tem preço. É verdade, com certeza, né? Se tem alguém que valoriza, é fundamental, né? Que entende e valoriza é fundamental. A gente sabe que a coisa flui muito mais fácil, e a empresa acaba dando um empoderamento também, né? Não só o gestor dando, acaba levando toda a empresa nesse sentido.
A Simone comentou que o sonho de conhecimento não deve ter quase nada de turnover e o colaborador sente seguro, além de ser gratificante. Exato, o nosso turnover, comparativamente ao mercado de seguros, Sonho de consumo, né? Ela corrigiu aqui. O sonho de consumo, sim. O turnover acaba sendo baixo, é claro que a gente tem pesquisas de desligamento até para entender o porquê que o nosso colaborador sai, e muitas vezes ele sai porque ele vai ganhar mais, mudança de carreira realmente, não é uma mudança lateral, ou às vezes gestão, né, que aí tem um trabalho muito grande de RH para sempre atualizar a equipe de lideranças da MetLife para ter essa cultura aberta, esse mindset voltado à diversidade e inclusão, e isso é um trabalho constante. Então, realmente, esses são os grandes. E assim, a pessoa sai querendo voltar muitas vezes para a MetLife, e a gente tem muitos casos de pessoas que saem e voltam porque viram que lá é um ambiente legal de se trabalhar e tudo mais. A Adriana colocou aqui, muito bacana as medidas e os cuidados com o colaborador durante a pandemia. Parabéns pelo trabalho e mais sucesso. Obrigada por experiência conosco. Obrigada, gente. Eu fico super à disposição. Vocês viram aí meu e-mail. No que precisar, enfim, eu costumo dar essas palestras e depois acaba vindo, pode fazer benchmark, posso ir até a empresa, e para mim é sempre um grande prazer. Eu acho que todo profissional só cresce, só aprende compartilhando, né, informação e trocando. Então, fico super disponível, aberta no que vocês precisarem posteriormente. Quando a gente puder se encontrar pessoalmente, também os recebo com muito prazer lá na MetLife.